Já conseguiram assistir os vídeos todos? Todo mundo já conseguiu? Eu vi lá que Ramon, ele assiste, coloca lá um comentáriozinho, aí eu já sei que ele provavelmente deve ter assistido, tá, gente? Eu estou procurando assistir tudo de novo, professor. Estamos assistindo. Pronto, Pausando, escrevendo. Dê uma curtida lá, botar um comentário para eu saber também se vocês estão acompanhando, tá certo? Pois lá, pessoal, como ninguém tem nada contra, eu vou gravar nossa aula, ok? Nossa aula está sendo gravada. E vamos fazer alguns exercícios, tá? Sobre máximos e mínimos, esboço de gráfico e otimização, alguns exercícios de otimização. O primeiro exercício diz o seguinte: encontre os pontos críticos e classifique-os. A função está aqui, ó, f de x igual a 2x3 menos 3x² menos 12x mais 1, e essa função, queremos encontrar esses pontos críticos dentro desse intervalo aí, ó, de menos 2 até 3, né? Então, como eu já andei perguntando, como é que a gente encontra os pontos críticos? Nosso colega Edilson e nossa Maria das Dores, né? Eles já disseram que para encontrar esses pontos críticos, a gente tem que derivar, né, a função e igualar a zero, né? E a gente vai encontrar os pontos críticos. Esses pontos críticos, eles são prováveis candidatos, aliás, eles são candidatos, né, a serem os pontos de máximos e mínimos, tá certo? Máximos e mínimos. E a gente tem alguns testes para confirmar se esses caras são máximos e mínimos, né? Ou pontos de inflexão, ou seja, o ponto de inflexão é aquele onde ele vai mudar de concavidade, tá? Depois disso, a gente tem que aplicar nos extremos, não é isso? Como ele está definido no intervalozinho fechado, ó, a gente vai ter que aplicar ou verificar qual é o valor da função nos extremos para saber qual é o valor de máximo absoluto e de mínimo absoluto, tá certo? Então, vamos lá fazer essa derivada aí e igualar a zero, né? Alguém poderia me dizer quanto é que fica a derivada dessa função f de x? Vamos lá? 6x quadrado, 6x quadrado. Menos 6x. Menos 6x Menos 6x menos 12, né? E essa função aqui, vocês disseram que a gente tem que igualar a zero, não é isso? E vamos ver quais são as raízes dessa função, tá? Ou seja, quais os valores de x que anulam a derivada, tá certo? Olha, pessoal, só para relembrar para vocês, tá? A gente já falou isso daí, mas eu vou dar uma... Acho que o microfone é dentro de alguém. Tá dando eco. Tá dando eco aí o meu microfone? É Maria de Fátima. Estava ligado dela. Pronto, melhorou. Pronto. Então é o seguinte, preste atenção. A gente já sabe, já viu, né, também nessas nossas aulas, que a derivada de uma função num determinado ponto, né, ela pode ser, uma das aplicações dessa derivada é a inclinação da reta tangente, né? A inclinação da reta tangente. Então, se a gente tem uma função dessa forma, ou o gráfico da função nessa forma, o que significa a derivada dela ser igual a zero em determinado ponto? Significa que no ponto que a derivada é zero, ou seja, a inclinação da reta tangente neste ponto, ela é zero. Ela não tem paralelas assim, né? São horizontais, né? Ela não tem inclinação. E por isso que os pontos que zeram a derivada, ó, porque se eles zeram a derivada, a reta tangente, ó, ela não tem inclinação. Então, esses pontos que zeram essa derivada, eles são candidatos a serem pontos de máximo nesse local, neste caso, de mínimo neste caso, ó, de mínimo neste caso, e aqui eu tenho um ponto, que ele é o ponto que passa de concavidade voltada para cima nessa função para concavidade voltada para baixo. Esse ponto aqui, ele também zera a derivada, tá? Ele também zera a derivada nesse ponto. Por isso que a gente não pode afirmar
que nos pontos que zeram a derivada, eles vai ser obrigatoriamente um ponto de máximo ou mínimo, porque existem esses casos aqui, que esses pontos também zeram a derivada, mas são chamados de pontos que são chamados de pontos de inflexão, ok? Ou também, aqueles pontos de inflexão também pode ser visto como o ponto onde a função ela não está definida, tá certo? Beleza, pessoal? Então, esse daí é o conceito, tá? A gente vai encontrar os pontos que zeram a derivada. Por quê? Se ele zera a derivada, a inclinação da reta tangente é zero. Então, ele pode estar nesta situação de máximo, nesta situação de mínimo, ou nesta situação de ponto de inflexão, ok? Então, vamos lá, ó, vamos seguir, tá? Vamos resolver esta equação aí e verificar qual é esse... quais são... Menos 1 e 2. Beleza. Então, x pode ser igual a menos 1, né? E x igual a 2. São as raízes dessa equação aqui, não é isso? Essa equação aqui, ela pode ser uma equação de qualquer grau, tá, gente? Pode ser uma equação de terceiro grau, e a gente vai ter que utilizar todo o nosso conhecimento, tá? Para encontrar as raízes de um polinômio qualquer, tá? E aí você vai para qualquer canto que você lembre lá, Biot-Ruffini, o método da divisão de Euclides, enfim, qualquer um desses métodos de divisão de polinômio para tentar achar as raízes desses polinômios. Ok, pessoal? Então, ó, vocês já me disseram que tem x igual a 1 e x igual a 2 são pontos críticos, né? Esses caras aqui, ó, são pontos críticos. Agora, vamos classificar esses pontos críticos, tá? Classificar esses pontos críticos. E existem duas formas de se classificarmos o ponto crítico, né? Uma é pelo teste da derivada primeira e outra é o teste da derivada segunda. Eu, particularmente, prefiro o teste da derivada segunda, tá? Porque eu acho que a gente faz menos conta, tá? Mas também fica a critério de vocês aí, tá? Vou fazer pelo teste da derivada segunda. O que é que vamos fazer? Temos que derivar novamente essa função. A derivada desta função, novamente, vai ficar 12x menos 6, ok? Tá? Então, a gente tem esse primeiro ponto aqui, ó. Para x igual a menos 1, x igual a menos 1, vamos ter que o valor da derivada segunda aplicado em menos 1 vai valer quanto? 12x, 12 vezes menos 1, menos 12. Menos 12 menos 6 é negativo, tá? Eu não vivo negativo. Nesse caso aqui, ó, deu negativo. Se ele é um ponto crítico e a derivada segunda foi negativa, isso implica que esse ponto ele é um ponto de quê? Alguém lembra? Ele é um ponto de máximo, tá certo? Pelo teste da derivada segunda, ele vai ser um ponto de máximo, tá? E a gente vai ver se ele vai ser um máximo local, máximo absoluto, enfim, essas coisas, tá? E aí, agora vamos para o segundo ponto. O outro ponto, ó, é para x igual a 2. Para x igual a 2, essa função aí, ó, f duas linhas aplicada no 2, ela vai ficar 12 vezes 2, 24, menos 6, positivo, tá? Positivo. Se a derivada segunda aplicada no ponto, ela for positiva, ou seja, for maior que zero, esse ponto, ele vai ser um ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo. Tá certo? Ponto de mínimo. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, então a gente já tem, ó. Já tem um ponto de mínimo, um ponto de máximo, tá? Agora a gente vai verificar se esse ponto, tá? Ele é um ponto de máximo absoluto ou um ponto de mínimo absoluto, tá? Ou vamos verificar quais são os pontos de máximo absoluto, de mínimo absoluto. Para isso, basta a gente aplicar no extremo, tá? O que acontece com essa função aqui no extremo? Quando x for igual a menos 2 e quando x for igual a 3.
E o que acontece com essas funções, com esses pontos aqui, ó? Quais são os valores dele? Desses pontos. Aqui eu pergunto, ó, o f de menos 1, vale quanto o f de menos 1? Na função aqui, ó, eu vou substituir 2, menos 3, menos 5. X por menos 1. Isso daqui vai me dar quanto como resultado? Alguém consegue fazer essa... Tá cortando aqui. Mais alguém? Tá Tá travando. travando. Aqui tá travando muito também. Tá travando muito, gente? Alô? Estou aí agora. Um minuto. Eu vou ver se eu consigo pegar ali o Aqui também roteador. travou. Rapidinho. F de menos 1 dá 14, dá? E aí, ainda está travando? Ok. Alô, está travando ainda? Estamos escutando? Agora está normal. Normal, professor. Está normal, né? Por enquanto. O f de menos 1 deu quanto? Se eu não me engano, tá 8. Menos 2, 8. 8. 8. F de menos 1 foi 8. Vamos agora para o F desse daqui, ó, tá? O F de 2. Quanto é o F de 2? 21. 21. Pontos. X igual a 1 e x igual a 2, ele está dentro do intervalo, então é bom para a gente, tá? A gente não vai ter que excluir nenhum deles, tá? Quanto é o F de menos 2? 21. 21 também? De menos Se 2? de menos 2, perdi aqui o áudio aqui, eu estava escutando do outro. É. Né? O F de menos 2. Menos 3. Menos 3. E o F de 3? Menos 8. Menos 8. Menos 8 mesmo. Deu aqui mesmo. Então, vamos lá, ó. A gente já tem esses valores aí nos extremos e nesses pontos, tá? Se eu quisesse fazer só um esboçozinho aqui, só para a gente verificar, ó, a gente sabe que esse daí é um polinômio, tá certo? É um polinômio, ele pode até ter 3 raízes, no máximo 3 raízes, né, reais. E a gente poderia tentar esboçar o gráfico disso daí, mais ou menos assim, dessa forma, né, ó. O ponto, quando x for 1,
menos 1, no caso, aqui atrás, ó, menos 2, ela vai valer menos 3. Então, menos 3 eu vou colocar aqui, ó, menos 3. Vou colocar um pouco fora de escala, tá? Mas só para a gente ter uma noção aí, tá? Uma base. Vai estar aqui, menos 2 e menos 3. Quando x for menos 1, ele vai valer menos 8. Vamos supor que menos 8 esteja aqui embaixo, ó, tá? Então, ele vai pegar aqui, ok? Quando x for 2, ele vai valer 21. 21 está aqui em cima, ó. 21 está aqui em cima. Professor, menos 1 é 8, não? E quando x for 3... Não sei. Menos 1 é 8. Ah, é 8 positivo, desculpa. Menos 1 é 8 positivo, aqui para cima, ó, tá? Para cá, assim, mais ou menos. Eu vou apagar esses outros aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, menos 1 é 8. 8 é para cima, tá? No 2, deu 21, mais em cima ainda aqui, tá? Mais em cima ainda. Professor, eu acho que de 2 para menos 19. Eu acho que está errado aí. Eu também acho, porque tem que ser alguma coisa para ele vir para baixo, tá? Alguém pode conferir aí? Quem me disse 20, menos 21, pode... O 2. O F de 2... Sim, deu menos 19. Todo mundo concorda que deu 19 e 21? Menos 19 e 21, pessoal. Menos 19. Menos 19. 2 deu menos 19, então vou para menos 19, até que alguém me diga o contrário, tá? Menos 19, o F de 2. Então, vou apagar aqui para cima, que eu tinha colocado aqui para cima. E aqui vem para cá para baixo, menos 19. Só um esboçozinho, tá? Vamos supor que seja aqui, F de 2 menos 19. E o F de 3, ó, que também está no intervalo, é até 3 fechado, né? Ele vai valer menos 8, é isso? F de 3 menos 8, aqui. Ok? Então, ó, esse gráfico tem que passar por esses pontos aí. Como ele é um polinômio, ele é uma função contínua, tá certo? Então, ele começa e termina aí, tá? Só com um risco só. Então, eu vou daqui, ó, ele sobe para cá. Bom, aqui eu não sei aonde é que ele vai bater, tá? Ele vai bater no 1 aqui, né? No 1 positivo aqui, ó. No 1, tá? Mas só por bater aqui assim, ó. Bate aqui no 1, desce e para aqui, ok? Então, essa daqui é esse pedaço dessa função definida do menos 2 até o 3, ok? Então, ó, o x igual a menos 1 aqui em cima, ó. X igual a... Quando x for menos 1, vai dar esse ponto aqui. Ele, além de ser um ponto de máximo local, ó, dentro desse intervalo, ele é o valor que a função vai assumir, o maior valor. Então, ele é um máximo absoluto, tá? Esse x aqui, eu vou colocar aqui até aqui, ó. X igual a menos 1. Ele vai ser um valor de máximo, vou colocar maiúsculo, ó, máximo absoluto. Ok? Esse aqui, ó, quando x for 2, x igual a 2, é o menor dos menores, não é isso? Ó, tem 2 pontos de mínimo, esse e esse. Ele é o menor de todos esses pontos mínimos. Então, ele é o mínimo absoluto. Mínimo, ó, M minúsculo, absoluto. Tá? Já esses extremos aqui, ó, esse x igual a menos 2, ele é um mínimo local. Mínimo local. E quando x for igual a 3, né, x igual a 3, ele vai ser um máximo local nesse. Aliás, desculpa, ele é extremo. Se eles são extremos, eles não podem ser mínimo nem máximo local, tá certo? Desculpem. Então, só vai ter esses valores aí de mínimo e máximo absoluto. Ok?
Absoluto e local, né? Os extremos eles só poderiam ser absoluto. Como neste caso o extremo aqui, x igual a 3, ele não é o máximo absoluto, porque quando x for menos 1 é maior do que ele, então ele só ponto de... Na verdade, ele não vai ser ponto de nada, só vai ter o máximo absoluto, máximo local também, tá? Esses aqui, além de ser absoluto, eles também são locais, ok? Também é local. Local e local. A gente só olha o extremo para saber se eles vão ser absolutos, mas como eles não são nesse caso, tá? Então fica dessa forma. Só vai ter esses pontos aí que são pontos de máximos locais e absoluto, ok? X igual a menos 1 e x igual a 2. Ok, pessoal? Tranquilo? Posso avançar aí ou estão copiando ainda? Vamos avançar aqui para essa outra, ó. Esboçar o gráfico desse polinômio aí, tá? Esboce o gráfico desta função. 3x à quarta, menos 4x à terceira, menos 2x ao quadrado, mais x, tá? E a gente vai... Ele saiu? Acho que a internet dele caiu. O professor saiu da aula, viu? A net dele caiu. Vamos resolver enquanto ele chega. É isso mesmo. Engraçado. Mas nós não sabemos, né, a função. Não dá tempo de criar, Fra Salles. Vamos lá, tem 8 passos. Calcula a derivada primeira igual a zero, acha os pontos críticos, bababá, os limites laterais pela direita e pela esquerda. Faz um monte de teste aí. Aí, aliás, a internet caiu aqui. Estão me escutando? Estamos. Estamos. Professor, demorou, a gente já estava quase terminando a questão. Pessoal, eu tô... Olha aí, tá vendo aí, coisa boa? Então não vou ter dificuldade no questionário, né? Pessoal, eu estou de mudança, aí cheguei aqui na casa, aí tá complicado assim. Eu tentei ajeitar a internet rapidamente, aí, mas ela ainda está muito distante do ponto, aí tá dando esse problema. Aí eu vou ter que arrumar um canto melhor para eu ministrar minhas aulas, para não ocorrer esses problemas. São quantos passos? 8 passos. Aí vamos lá, vocês derivaram aí. Tem que fazer a derivada primeiro. Vocês derivaram aí. Deu quanto a derivada primeira? Só deu tempo de derivar. 12x à terceira menos 12x quadrado menos 24x. Menos 24x, né? Então a gente tem que igualar a zero para encontrar esses possíveis pontos críticos, não é isso? Quando Isso. igualar a zero isso daqui, como é que... Já encontraram os resultados de x? A gente pode dividir tudo por 12, né? Então vai ficar x à terceira menos x ao quadrado menos 2x igual a zero, né? Posso colocar x em evidência? Vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Então, temos os pontos críticos. X igual a zero. X igual a zero é um ponto crítico. Outro ponto crítico aqui. Quais são as raízes dessa equação? 2 e 1? 2 e menos 1. 2 e 1.
É. 2 e menos 1, né? Então, x igual a menos 1 e x igual a 2. Esses aqui são os pontos críticos dessa função, tá? Pontos críticos. Tá? Então, agora a gente vai usar o teste da derivada segunda. Vamos derivar mais uma vez aqui, ó. Só pela derivada primeira não podia a gente ver não se eles eram ponto de máximo e mínimo aí? Podia sim, sem problema, tá? Tem o teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda, tá? Eu vou fazer o teste da derivada segunda porque eu já acho os pontos de inflexão. Sei. E ajuda também na interpretação. Como é, Jadson? Eu acredito que essa derivada da segunda ajuda muito na interpretação também. Ajuda bastante também na concavidade dos intervalos, né? Então, aqui derivando mais uma vez, vai ficar, ó, 3x, vamos derivar por aqui, né? 36, alguém escreveu aí no chat, 36x ao quadrado, menos 24x, menos 24. Justamente. Aqui eu vou achar logo os pontos de inflexão, tá? O ponto que vai zerar essa derivada segunda, ok? Então, vamos lá, ó. Quem vai derivar essa derivada segunda? A gente vai dividir aqui tudo por 12, tá? Então, vai ficar 3x ao quadrado, menos 2x, menos 2, igual a 0. Quais são as raízes dessa equaçãozinha aqui? Alguém poderia me dizer? É muito doido. A raiz vai ficar um número quebrado, né? Uma raiz não exata, 4, menos 26, 4, 3 vezes menos 2. 12, 24, 28, não? Tá? Bom, vamos deixar pendente aqui esse teste, esses pontos de inflexão, tá? Vou deixar pendente aqui, mas a gente vai ter... Era bom para o nosso esboço ele ficar bem exato, tá? A gente tem que saber esses pontos de inflexão, tá? O ponto de inflexão 1, ponto de inflexão 2. Apesar de que vai dar um número quebrado aí, se pudesse jogar na calculadora para saber mais ou menos aonde aqui vai ser, é excelente, tá? Vamos agora classificar o ponto crítico. Quando x for igual a 0, tá? A derivada segunda aplicada no zero vai ser igual a quanto? Se eu jogar 0 aqui, ó, 0, 0 vai ser menos 24, né? Negativo. Menos 24, tá? Então, negativo. Logo, esse ponto ele é um ponto de quê? De máximo. Tá certo? Vamos agora para x igual a menos 1. Se x for igual a menos 1, aqui vai ficar o f de menos 1, tá? Então, vai ficar 36 mais 24, né? Positivo vai ser maior do que 24. Então, vai ser tudo positivo aí, tá? Vai ser positivo, ok? Logo, tá? Isso daqui vai ser um ponto de mínimo. Vai ser um ponto de mínimo. E quando x for igual a 2, para x igual a 2, tá? Então, substituindo aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 36, independente do número que forem aqui, né, vai ser tudo menor do que isso, vai ser positivo também, não é isso? Uhum. O f de 2 também é positivo, tá? Então,
é ponto de mínimo. Ponto de mínimo, ok? E aí a gente já tem coisas ali, ó, Ramon colocou 2 mais ou menos raiz de 7, ou 2 mais ou menos raiz de 7, 2 mais ou menos raiz de 7, 7 sobre 3. Deixa eu ver no chat. Fica 1 mais ou menos, não? Raiz de 7 sobre 3? Professor, dá menos 0,54 e 1,2 aproximado. Tá, então vamos colocar esses valores. Dá 0,55. Faz 0,55, 0,54. É só questão de aproximação, não? 0,55 e 1,22. E o outro? 1,22 do outro. Só por questão negativo, de aproximação. né? Então, são... É menos, é? Menos 1,22? É. Negativo esse aí. Então, são nesses valores que a nossa função ela vai mudar com cavidade, tá? Vai mudar com cavidade. Então, vamos lá, ó. Vamos tentar fazer esse esboço aí do gráfico dessa função, tá? Sem usar o programinha, só fazer um esboço para ver o que acontece aqui com essa nossa função. Tá? A gente vai marcar esses pontos aqui, tá? É bom que a gente saiba quais os valores da função desses pontos. Oi? O resultado aí negativo é no 0,55, no x1. O 1,22 é positivo. Ah, aqui é negativo e aqui embaixo é positivo. Isso. Aqui positivo e aqui embaixo é negativo. É isso mesmo? Isso. Não estou fazendo conta, não. Estou deixando vocês fazerem aí, tá? 0,55 que deu negativo. Está confirmado aí, Ramon? Não fiz na calculadora, não. Vou fazer aqui na calculadora só para ter certeza. O valor de x, linha, no meu deu positivo. E o valor de x, duas linhas, deu negativo. O meu também. O 0,55 é positivo e o 1,22 é negativo. E aí, quem dá mais? Eu também foi assim. Quem foi que fez ao contrário? Foi Fabiana, foi? Não, foi o Maria de Fátima. Eu não consegui ver quem era. Maria de Fátima. Ah, foi Maria de Fátima. E aí, tá se convencida que é desse jeito mesmo, Maria de Fátima? Não, professor, eu fiz. 0,55. E 1,22 deu positivo e o 0,55 deu negativo. Só mudou a ordem dos x'. Ela está certa. 1,22 é positivo, que para mim é o x', e o x duas linhas... É a mesma coisa. Isso mesmo. É que é o menos 0. Pronto, tá bom. Ok. Então, vamos lá. Né? Então, aqui tá os pontos, né? Aí, vamos agora tentar marcar agora esses pontos aí, tá? No nosso gráfico, para depois a gente ver com relação à questão de os limites, quando tem para o infinito, para ver o que acontece, ok? Quando x for zero, a gente sabe que a nossa função ela vai assumir que valor? Se x é 0, a função vai tocar no 8, não é isso? X vai ser igual a 8 aqui em cima, ó. 8, vou colocar aqui, 8 é esse ponto aqui, ó. E ele é um ponto de máximo, não é isso? É esse ponto aqui, ó, de máximo. Quando x for menos 1, a nossa função vai valer quanto? 3 vezes 1, 3, mais 4, 7, menos 12, dá menos 5, mais 8, 3. Então,
se x for menos 1 aqui, ó, menos 1, a nossa função vai valer quanto? 3, que eu falei? 3, né? 3, vamos supor que o 3 seja por aqui. E ele é um ponto de mínimo. Se x for 2, tá? Vamos supor que o 2 está aqui, ó. A nossa função vai valer 2 à quarta, 16 vezes 3. Faz essa conta aí para mim, por favor. Quando x for 2. Beleza, Ramon, valeu. Tá bem aproximado aí, tanto faz, tá? Vamos só para ter um esboço mesmo, o valor tá próximo. Então, não, os sinais também estão certos. Apareça aí na câmera. Quando x for 2 dá quanto, pessoal? 0. É 0? Dá 0. Pronto, 0. Então, ela tem esses pontos aqui, tá? Ponto de mínimo, máximo, mínimo. Ok? Tá? E agora a gente pode aplicar também aqui os limites para saber o que acontece, ok? Os limites, tá? Então, quando é o limite dessa função f de x? Quando x tende para mais infinito. Essa função vai para onde? Desprezo as menores potências, ó. Aí eu vou ficar somente. Oi? Acho que vai para infinito, mais infinito, né? Vai para mais infinito. Vai para mais infinito, né? Vai para mais infinito. E o limite quando f de x? Quando x tende a menos infinito, também vai para mais infinito, tá? Porque aqui está elevado à potência quarta, ok? Então, também vai para mais infinito. X igual a 2 deu a menos 24, no de Lucas, tá certo? O é menos 24 ou é 0, pessoal? O primeiro dá 48. O primeiro T. O segundo é menos 32. O terceiro é menos 48, que vai cortar com o primeiro 48. E o quarto é 8. Eu acho que por isso que dá menos 24 também. Tá convencido aí, Fran Salles? Professor. Eu fiz isso aqui, depois rasguei o papel, aí agora nem eu sei mais. Professor? Então eu vou colocar mesmo. Oi, diga aí. Esse f de menos 1 é a derivada segunda ou é o f mesmo? F de menos 1. Esses valores o F de... Esses de laranja. É aplicado na função. É na função mesmo? É aplicado aqui. Aqui, você está me dizendo aqui? É aplicado na derivada segunda, para saber se é positivo ou negativo. E esse F de menos 1 também? Aqui no gráfico... Aqui é tudo derivada segunda, desculpa. Aqui é derivada segunda, é isso aqui, né? Aqui é derivada segunda, é aplicado na derivada segunda. Obrigado. Não. Então, Fran Salles, você perdeu, tá certo? Aqui vai para menos 24, lá embaixo. Aprovado. Então, aqui 2, aqui embaixo vai para menos 24. Menos 24, ok? Ponto de mínimo, tá? E quando x vai para menos infinito e para mais infinito, né? Ele vai também para mais infinito. Então, ele vem para cá, ó, para mais infinito, e também vem para cá, ó, para mais infinito. Quando x for menos 0,55, que é aqui, ó, 0,55, ele vai ser um ponto de inflexão, que ele vai mudar a concavidade. Ele vai ter uma concavidade antes e vai passar a ter uma concavidade depois, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu não vou nem fazer as contas, mas eu sei que vai ser um número mais ou menos por aqui, tá?
Se esse daqui deu menos 8, né, que vocês disseram, ou mais 8, sei lá, eu esqueci de anotar aqui, eu não anotei, tá? Mas é 8, né? Aqui é 8, então esse número daqui vai ser menos que 8, tá? Que vai mudar de concavidade. E aqui 1,22 vai estar por aqui, ó, ele também vai estar, sei lá, por aqui assim, ó, que ele também vai mudar de concavidade, tá? Então, ó, vai para o infinito, aí a gente agora vai só seguindo, ó. Ele vem, ó, concavidade voltada para cima, bateu aqui no ponto de mínimo, tá? É ruim de desenhar com essa canetinha aqui, viu? Ele bateu aqui no ponto de mínimo, subiu com concavidade voltada para cima. Tocou no ponto de inflexão, ele virou a concavidade, agora é concavidade voltada para baixo. Então, bate no máximo, que é menos 8, vem descendo, ó, concavidade voltada para baixo, até nesse ponto de inflexão, no 1,22. E aí ele vira agora com concavidade voltada para cima. Tava para baixo, aí virou aqui, ó, com concavidade voltada para cima, tá? Até ele explodir para mais infinito, ok? Então, o gráfico da função, ele é mais ou menos assim, tá? Ó, ele vem para cá, bateu aqui, ó, desceu e subiu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, em 0,55 em 1,22 não seriam as mudanças de direção? Não entendi. De concavidade. É a mudança de concavidade, tá? Isso. Então, a mudança de concavidade. O que acontece, ó? Vamos lá. Ele vem aqui, ó, do infinito, tá? Ele vem aqui do infinito, certo? Concavidade voltada para baixo. Para cima, aliás. Concavidade voltada para cima. Tocou no máximo. Tocou no mínimo aqui, ó. Continua com concavidade voltada para cima. Aí tocou nesse ponto aqui, que é os menos 0,55. É porque a gente não colocou, não achou quanto é o valor da função quando x for menos 0,55. Vai dar um número por aqui. Aí ele vai inverter agora o sinal, a concavidade da função. Estava voltada para cima, ó, tocou aqui, agora ele desce, concavidade voltada para baixo. Até aqui, ó. No 1,22, estava voltada para baixo, aí ele no 1,22 ele inverte. Agora ele começa a ser concavidade voltada para cima. Tá? Tocou no ponto de mínimo e aí vai-se embora para o infinito. Ailton, deu para entender aí? Ailton. Diga aí, Edilson. Sempre nessas raízes da derivada segunda, elas serão pontos de inflexão. Para ele ser um ponto de inflexão, ele tem que derivar, na verdade, como encontrar, né? São os pontos que zeram a derivada segunda ou os pontos onde a função ela não está definida. São chamados de pontos de inflexão. Sim. Bom, tá na derivada porque é o seguinte, porque é o seguinte, Edilson, é o seguinte, ó. No intervalo que a tua função ela tem a derivada for negativa, a concavidade dela é voltada para cima. Certo? Então, se ela tem a derivada segunda negativa no intervalo, a concavidade nesse intervalo é voltada para cima. Aonde a derivada segunda for positiva, ela é voltada para baixo. E o ponto que faz essa transição é a derivada zero, que é justamente o ponto de inflexão, que ele muda a concavidade do gráfico da função. Isso. Entendi. Beleza? Aí a gente pode ver isso aqui. Aí não tem um intervalo, né? Quando tem um intervalo, você calcula substituindo os extremos também. Os extremos do intervalo, para saber se ele é máximo local ou absoluto, ou as duas coisas. Justamente. Uma coisa que eu sempre tive problema, assim, é decorar a fórmula, tá? Eu sempre tive problema de decorar a fórmula. Mas se você pegar, por um exemplo aqui, ó, você tem a função do segundo grau, né? Que é a função, ó, ax quadrado, né? A forma geral, mais bx mais c, né?
Deriva essa função aí, ó, igual a zero. Ela vai ser 2ax mais b, a derivada, né? Igualou a zero. É um ponto crítico. É um ponto crítico. Então, qual é o ponto crítico? Vai ser quando x for menos b sobre 2a. Que essa valor aqui, né, aquele x do vértice, não é? Porque, como a gente sabe que o gráfico disso daqui é uma parábola, então ela vai ter um ponto de mínimo ou de máximo, tá? Então, o ponto desse cara aqui, ó, o x que zera a derivada é justamente o x do vértice. Então, eu não conseguia decorar essas fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é a raiz, sei lá, raiz de delta sobre 4a. Eu não consigo lembrar, tá? Então, eu derivo. Derivo igualei a zero. Encontrei o x do que ela vai ser ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. A gente sabe, né, quando a gente ensina para o nosso aluno, que a concavidade da parábola vai depender de quem? Do valor de A. Por que vai depender do valor de A? Ó? Deriva mais uma vez. A derivada segunda, aplicada em x, vai dar quanto? Ó? A derivada disso daqui vai ficar 2A. Então, o sinal dessa derivada segunda, ele só vai depender do sinal de A. Se A for negativo, a tua derivada segunda ela vai ser toda negativa. Derivada segunda negativa, a concavidade é voltada para cima. Aliás, para baixo, né? Derivada negativa é ao contrário, tá? Se for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se a derivada o positivo é voltado para cima. Caiu de novo. Travou aqui. Travou, professor. Segunda for positiva, então, ó. Tá voltando. Oi, tá tudo bem? Tinha travado aqui, já voltou. Pronto. Então, aí, o valor, a gente ensina para os nossos alunos, né, lá no ensino fundamental, que a concavidade da parábola depende do valor do A, justamente porque o A que vai definir o valor da derivada segunda, né? Se o A for positivo, né, a derivada segunda, ela vai ser sempre positiva, então a concavidade está voltada para cima. Se o A for negativo, a derivada segunda, ela vai ser sempre negativa, então a concavidade está voltada para baixo. Entendeu? Então, esses conceitos de derivada aqui, de máximos e mínimos, ele foi adaptado para o ensino médio, porque o pessoal lá no ensino médio, no ensino fundamental, no caso, eles não sabem derivar. É lógico que eles não sabem derivar, né? Tá? E para eu achar o y do vértice, basta eu substituir o valor do x do vértice na função. Aí eu vou encontrar o x do vértice, né? Que vai dar aquele raiz delta sobre 4a, né? Alguma coisa assim. Menos delta sobre 4a. Beleza, Edilson? Beleza. Tranquilo. Agora uma coisa vamos para essa outra questão. Uma coisa assim, quando você fala ponto, eu entendo por ponto aí, no caso, o par ordenado, né? Tanto a abscissa como a... Isso. Dizer ponto máximo, ponto mínimo. É um abuso de notação. A gente usa essa linguagem, mas é um abuso, tá? Uhum. É porque eu ficava na dúvida, assim, porque vê o valor de X aí e tal. É o ponto onde a coordenada X vale 1. Mas está faltando outro coordenado, está faltando o Y. Uhum. Isso. Os livros, eles geralmente falam pontos, mas alguns já ajeitam assim, já tenta evitar essa confusão de botar o par ordenado exatamente. Outros falam ponto, mas eles explicam no começo que a gente está falando somente da coordenada X, né? Que o ponto, na verdade, é o par ordenado. Ok. Beleza? De otimização agora, tá? Que diz o seguinte: um estudante quer construir um viveiro para seu hamster
usando uma parede do seu cômodo, tá? Então, aqui está a parede dele, ó. Vou colocar aqui, assim, 2 tracinhos, a parede dele. Parede, tá? E cercando os demais 3 lados com 3 metros de tela disponível. Então, ele vai cercar aqui os outros lados, ó. Ele vai cercar aqui, né? Ele quer que esse viveiro seja retangular, tá? Então, ele vai cercar aqui, ó. Aqui ele tem 3 metros de tela para fazer esse viveiro aqui retangular. Ok? E ele quer obter, ó, a maior área possível, tá? A maior área possível. Quais devem ser as dimensões desse viveiro, ok? Bom, eu não sei quanto é que vai ser essas dimensões, eu vou atribuir letras, tá? Vou dizer que isso aqui vai ser um determinado X, como é retangular, aqui também é X e aqui também é Y, né? O que é que a gente sabe? Qual é a condição que a gente sabe? A gente sabe que isso daqui vai ser uma tela e que o tamanho dessa tela é 3 metros, tá? Então, esse valor de X mais Y mais X tem que ser igual a 3, né? Ou seja, 2X mais Y tem que ser igual a 3, ok? Tá? E o que a gente quer maximizar ou minimizar? Oi, Adilson? Não é isso, é a área, né? O que a gente quer maximizar é a área, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, qual é a área, né, deste viveiro aí, tá? Vou colocar aqui, ó, a área, ela vai ser dada em 2 variáveis, né? Porque a gente não tem esses valores. Então, ela vai ser base vezes altura, ou seja, x vezes y, tá? Para a gente usar os conhecimentos que a gente sabe até agora, né? A gente vai ter que transformar essa função para uma função de uma variável apenas. Então, aqui a gente tem, ó, uma condição tal que a gente transforme essa função aqui de baixo em uma função de uma variável, né? Basta eu isolar o x ou o y, tá? Eu vou isolar o y aí, que tá mais fácil. Isolando o y aqui, a gente vai ter que y vai ser igual a 3 menos 2x, tá? E vou substituir agora aqui embaixo, ok? Então, a gente tem que essa função área, né, que é uma função agora somente em relação à variável x, ela vai ser algo da forma x vezes y. Quem é y? 3 menos 2x, ok? E isso daqui, ó, vai ficar 3x menos 2x ao quadrado. Tá? Essa daqui é a função área que a gente quer maximizar ela, ok? E aqui a gente já pode usar todo o nosso conhecimento também, sem ter que usar a derivada, mas eu acho que talvez fique até mais fácil, né? Todo o conhecimento que a gente tem de encontrar máximos e mínimos de parábolas, né? Porque é uma equação de 2º grau aí, tá? Mas vamos usar esses nossos conhecimentos aí, ó. Vou derivar, né? Isso daí, igualar a 0. A derivada disso daqui vai ficar 3 menos 4x. Quando eu igualar isso aqui a 0, né? Vai ficar x igual a 3 sobre 4, não é isso? Isso implica que x vai ser igual a 0,75, né? Qual é a unidade? Metros. Metros. 0,75 metros. Vamos só confirmar se quando x for 0,75, esse ponto, né, o ponto pau ordenado, nesse caso aí, como salientou Adilson, vai ser o ponto de máximo, tá? E aí é só, de máximo, né? E aí é só encontrar a derivada segunda, tá? Vou pegar aqui a derivada segunda desta função, vai ficar menos 4. Derivada segunda deu negativa, então realmente esse ponto, ele é um ponto de máximo, tá? Máximo. Beleza? Então a gente já tem aí, ó, esse cara, ele vai ser a dimensão, né, o valor para x. E o valor para y? Basta substituir agora, né? Y vai ser igual a 3 menos 2 vezes 75, dá 1,5. Logo, y vai ser igual a 1,5 metros. Tá?
Então, as dimensões desse viveiro, ela vai ter que ser 75 centímetros, 1,5 e 75, tá? Que aí ele vai gastar esses 3 metros de corda, 3 metros de grade que ele tem, né? Como é que se fala? De tela, e vai ter a maior área aí possível para o seu hamster brincar aí dentro desse viveiro aí. Ok, pessoal? Deu para entender aí? Tranquilo? Esse F2 linha de X deu -4. Você substituiu que valor em X? Esse F2 linha de X. Oi, Edilson? Ele deu -4. Qual foi o valor? Ele vai ser sempre -4. Ele vai ser sempre -4, né? Então, a concavidade dessa parábola vai ser sempre voltada para baixo, não é isso? Menor do que 0, né? Isso é máximo. Beleza? Vamos para essa outra aqui, tá? Eu peguei uma última questão aqui para a gente não ficar com a aula muito grande, como foi na outra aula, tá? Que a gente acaba, às vezes, nem absorvendo tanto. Na outra aula, a gente ficou com 2 horas aqui e talvez não tenha absorvido tanto. Vamos lá. Quadrados iguais são cortados de um pedaço retangular de uma cartolina que mede 8 metros de largura por 6 metros de comprimento. É uma cartolina gigante, né? Uma caixa sem tampa, ela é construída virando os lados para cima, né? Os lados para cima. Determine o comprimento dos lados do quadrado que devem ser cortados para a produção de uma caixa de volume máximo. Aqui, esse apagadinho aqui é um volume máximo. Alguém conseguiu entender isso daí, ó? Então, é como se a gente tivesse, assim, uma cartolina gigante aqui, né? Alguma coisa gigante, de 8 metros por 5 metros. E nos cantos foram cortados pedaços, foram cortados quadrados iguais. Então, aqui foi recortado, ó, um quadrado. Aqui vamos supor, tá, que seja um quadrado. Aqui foi um quadrado. E aqui também foi recortado um quadrado. E aí ele não diz quais são as dimensões desse quadrado, tá? Então, vamos supor que aqui tenha cortado, ó, x por x. X por x, x por x, x por x, ok? E aí, depois que recortou esses quadrados aqui, jogou fora, fechou essa caixa e formou uma caixa, tá? Um paralelepípedo aí, tá? Então, ficou algo mais ou menos assim, ó. Vamos ver, né? Ele vai formar esse paralelepípedo, né? E aí era bom a gente tentar descobrir quais são as dimensões dessa caixa, tá? Com a tampa vazia, ok? Professor, e aí, vamos lá. Vai ser 8 menos 2x. Tá, aqui vai ficar 8 menos 2x, não é? 8 menos 2x, porque se eu tirei x de um lado, né, x do outro. Esse daqui, 5 menos 2x, e essa altura, ó, que é esse pedaço que eu dobrei, vai ser quanto? X, não é? Beleza, então aqui está o volume, né? A gente quer maximizar o volume dessa caixa, tá? Então, o volume da caixa, ó, né? Então, o Lucas já me disse aí, já achou todas essas dimensões. Todo mundo entendeu aí, porque vai ficar 8 menos 2x, e 5 menos 2x? Ó, tudo é 8. Eu corto o x desse lado, então vai me restar aqui, ó, 8 menos 2x.
Aqui é 5. Corta o x de um lado, corta o x do outro. O que vai me restar vai ser 5 menos 2x. E a altura, ó, vai ser justamente esse pedaço aqui. Quando eu dobrar isso aqui para cima, pá, vai ser a altura x, tá? Aqui. E aí a gente quer maximizar o volume. Então, quanto é o volume disso daí? Vai ficar 8 menos 2x, que multiplica 5 menos 2x, que multiplica x. Tá certo? E aí a gente vai fazer essa distributiva aí geral, tá? Vou fazer por partes. Aqui vai ficar 8 menos 2x, e vou fazer essa distributiva aqui, ó. Tá? À direita. Vai ficar, multiplica 5x menos 2x ao quadrado. E agora fazer essa outra distributiva maior aqui, ó. 8 vezes 5x vai dar 40x. 8 vezes menos 2x vai ficar menos 16x ao quadrado. Agora, por esse lado aqui por baixo, ó. Menos 2x vezes 5x vai ficar menos 10x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2x ao quadrado dá mais 4x à terceira. Ok? Isso daqui implica que o volume geral ele vai ser dado, ó, 4x à terceira, né? Esse com esse vai dar menos 26 x ao quadrado mais 40x. Né? Essa daqui é a função do volume que queremos maximizar. E para maximizar essa função aí, a gente tem que derivar igual a zero, né? Então, a derivada do volume, ó, vai ficar igual a 12x à terceira, a segunda, aliás, ao quadrado, né? Menos 52, né? 52x mais 40. Quais são as raízes disso daqui? Alguém conseguiu achar? Eu encontrei 10. Eu quero igualar a zero, né? 10 terços e 1? Isso. 10 sextos, né? 10 sextos. Não, 10 terços. 10 terços e 1. Dez terços e 1. Esse daqui são os pontos críticos, tá certo? E aí a gente tem uma função, ó, que ela pode ter 2 pontos críticos, beleza, porque ela é uma função do terceiro grau, dá para achar alguns pontos críticos máximos e mínimos. E aí a gente vai tentar agora classificar esses pontos críticos para saber qual é o valor de máximo, tá? Ele quer o valor máximo, ó, maximizar o volume máximo. E aí vamos para a derivada segunda, ó. Quando eu derivar mais uma vez, aqui vai ficar 24x menos 52, né? Se eu substituir aqui, ó, para x igual a 10 terços, quanto é que vai valer a derivada segunda aplicada em 10 terços? Derivada segunda aplicada em 10 terços. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar 24 dividido por 3, vai dar 8, 8 vezes 10, 80, 80 vezes 52, positivo. Positivo. 28. Logo, esse ponto é ponto de... Ele é um ponto de... Mínimo. Se deu positivo a derivada segunda, De mínimo. Mínimo. De mínimo. Beleza, então a gente não quer esse ponto está descartado, porque a gente quer um valor de máximo, tá certo? Uhum. Para x igual a 1, a função, né, o v de 1, o v duas linhas de 1, vai ser negativo, né? Vai dar menos alguma coisa aí, 28, né, menos 28. Negativo. Se deu negativo a derivada segunda, logo ele é um ponto
de máximo. Então, é esse cara, é esse valor de X aqui, ó, que vai maximizar essa nossa caixa aí, tá? E aí, agora é só jogar nas continhas aqui que Lucas deu, tá? Se eu quiser jogar as dimensões agora, ó, dessa nossa caixa, né? A caixa, ela tá aqui, tá? Vou desenhar ela aqui de novo, ó. Então, aqui ficou 8 menos 2x. 8 menos 2, 6. 5 menos 2, 3. E x, 1. Essa daqui são as dimensões da caixa, tá certo? Se eu quiser calcular esse volume máximo, o volume máximo basta eu multiplicar tudo aí, né? Ó, 1 vezes 3 vezes 6. Esse volume máximo vai ser 18, né? Neste caso aí, metros cúbicos, porque a gente está tudo em metro, tá? Então, aí encontramos essas dimensões dessa caixa que vai sobrar aí com essa folha de papelão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ô, William, Ailton. Pronto. Eu só não... Diga aí, Edilson. É uma bobagem. Eu só não peguei lá em cima a questão da caixa, lá no X. Mas é bem simples, porque eu não consegui visualizar aqui. Por que ficou X ali quando você fez o paralelograma? O paralelepípedo. Esse X aqui, né? Porque, ó, quando você cortar esses pedaços aqui, vai ficar mais ou menos assim, né? Aliás, é menor aqui. Eu entendi assim. O 8 menos 2x, o 5 menos 2x, só não entendi esse X aí. Quando você dobrar essa caixa, essa parada aqui que vale X, esse pedaço aqui que vale X, ó, vai ser justamente a altura, tá? Você tá levantando isso aqui, ó, puf, aí vai ser a altura dessa caixa que você vai formar. Porque tudo isso daqui vale X, ó. Ah, sim, a parte que você tirou. Certo. Isso, porque a gente não tirou um quadradozinho de tamanho de lado X. Uhum. Aí quando você dobrar isso daqui, ó, eu vou dobrar aqui, ó, dobrar nessa linha aqui, vou fazer uma dobradura aqui. Uma dobradura... Entendi já, entendi, beleza. A dobradura aqui, assim, ó. Aí essa altura vai ser justamente esse X aí. Beleza? Eu não estava conseguindo enxergar no desenho. Agora explicado aí, ficou bem fácil de ver. Beleza. Pronto, valeu. Tranquilo. Tá. Então eu vou parar a gravação aqui, tá? O que eu tinha para falar para vocês era isso hoje, tá? Mais uma revisão sobre esses conteúdos para a gente fazer essa atividade aí, que vai ser no dia... Na próxima semana? Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta. Alguém dá mais? A semana foi complicado. Mas o horário fica por conta da gente, né? O horário vocês fazem a hora que você quiser. Se você quiser, se botar quarta e quinta e você quiser